Olá, bem-vindos ao Laboratório de Imagens Surrealistas. Meu nome é Bárbara Ribeiro Silva e hoje eu pretendo mostrar para vocês um pouco mais sobre o surrealismo e principalmente os métodos, jogos e técnicas que foram inventadas por eles e focando principalmente na fotografia surrealista. Essa aula é baseada num zine feito por mim e que está disponível na descrição do vídeo. O objetivo dessa aula/oficina é, além de inspirar a criatividade, explorar os mecanismos da própria inspiração, assim como era o intuito, dessas técnicas surrealistas. Antes de tudo, eu acho que eu devo me apresentar um pouco. Meu nome é Bárbara Ribeiro Silva. Eu sou estudante de cinema, mas sempre tive uma ligação muito transversal com as artes. Eu tenho o costume de sempre desenhar, escrever, e no ano passado eu juntei alguns escritos e compus algumas músicas que viraram um álbum. E, de certa forma, eu relaciono todas essas minhas produções à bagagem que eu trouxe comigo em relação a esses métodos que eu tento demonstrar aqui um pouco hoje. Ok, voltando ao assunto da oficina, eu gostaria de começar falando sobre os dois pilares freudianos da teoria surrealista. O primeiro, que era o inconsciente, muito também relacionado com o sonho, e o segundo, que era o automatismo psíquico. O surrealismo procurava refutar a racionalidade exacerbada da sociedade, racionalidade e seriedade que era advinda do período da Primeira Guerra Mundial na Europa. E como um grande apoio, eles tiveram o reconhecimento, do que Freud chamava de inconsciente, que era uma parte da nossa mente que ainda não era conhecida pelas pessoas. Eles achavam que o consciente era o todo da mente, A partir da descoberta desse pedaço desconhecido, a consciência e a racionalidade, ela já não era mais total. Não significava mais tudo, E eles viram que tinham várias camadas aí a serem desenvolvidas. Eles viram um potencial nesse inconsciente. E o sonho seria o momento onde esse inconsciente, carinhosamente apelidado pelos surrealistas de o maravilhoso, no sonho seria onde esse maravilhoso tomava forma, conseguia se conectar com a consciência. E por isso eles achavam extremamente importante o diário dos sonhos, para estabelecerem cada vez mais uma ligação próxima com esse inconsciente. Mas por que o maravilhoso, Bom, além de ser uma nova descoberta sobre o próprio ser humano, o inconsciente trazia novas possibilidades para o imaginário, Era uma forma de escapar de uma realidade que era tão dura às vezes e ao mesmo tempo tornar a realidade muito mais mágica, Salvador Dalí foi um artista que teve muitos diários dos sonhos e ele também escreveu roteiros baseados nesses sonhos, Os primeiros filmes dele com Luiz Buñuel, que eram O Cão Andaluz e A Idade do Ouro, foram feitos inspirados em cenas que Dalí e Buñuel escreviam, registravam dos sonhos, e depois eles faziam uma mistura dessas cenas
e criavam um roteiro a partir disso. Sobre trazer imagens dos sonhos para a realidade, eu gosto sempre de lembrar que no caso da fotografia e do vídeo, é necessária sempre uma pré-produção, né, dessa imagem. Geralmente, por ter elementos bem diferentes, a produção dessas imagens acaba sendo não tão espontânea assim. No zine do curso, que eu vou disponibilizar aqui embaixo, eu passo como indicação um capítulo do livro da Charlotte Cotton, chamado If This Is Art, que fala sobre a importância da pré-produção e da direção de arte na fotografia contemporânea. Uma fotógrafa contemporânea que me remete muito a esses temas surrealistas, principalmente a esses filmes de Dali e Buñuel, é a Karen Knorr, que traz para dentro de palácios e lugares aparentemente inóspitos animais, geralmente animais exóticos também, em posições não muito naturais. Durante esse curso, eu vou tentar abordar também sobre alguns fotógrafos contemporâneos. Porém, há certa dificuldade porque o surrealismo na fotografia contemporânea está muito ligado mais ao conceito de realismo fantástico, porque com as técnicas da fotografia digital, muitas pessoas acabaram viajando mais nessas possibilidades surreais da imagem a partir dessas montagens, e não tanto utilizando esses métodos, né, de criação que eu vou apresentar aqui para vocês. Nessa busca das mensagens do inconsciente pelo sonho, há também um tema que perpassa quase inconscientemente pelo próprio surrealismo, que é o achado. Como muitas de suas construções não seguiam essa lógica consciente, muitas das coisas que vinham à mente eram quase como um achado, e eles também valorizavam muito quando esse achado se dava do lado de fora, né? Como, por exemplo, coisas que encontramos na rua, objetos que, olhados a partir de algum ângulo, se transformam em outros, e etc. O automatismo psíquico foi o método primário da teoria surrealista. O automatismo foi inventado por Freud e consistia em livres associações que os pacientes faziam no período da análise, geralmente em relação aos sonhos que eles tinham. Então, a partir desse método, Freud conseguia identificar quais eram as principais neuroses dos seus pacientes. No Manifesto Surrealista, André Breton dá o significado da palavra surrealismo. Surrealismo, substantivo masculino. Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. O automatismo foi durante muito tempo um dos pilares do surrealismo. Apesar de ter sido logo refutada como o único método, ele ainda continha a chave para a criação surrealista. Mas a proposta desse método não era de ser o método principal da criação, né? E sim ser utilizado como uma chave para os próprios artistas entenderem o seu processo de criação, saberem criar e embarcar nesse fluxo criativo que o método do automatismo proporciona. Esse sentimento pode ser relacionado ao sentimento oceânico, que é citado por Freud. A Rosalind Krauss, no texto Fotografia e Surrealismo, resume como o território infantil de prazer libidinal que ainda não foi reprimido pela civilização e suas frustrações. Para falar de automatismo psíquico na fotografia surrealista, eu dou exemplos do Man Ray.
que foi um fotógrafo que experimentou e criou muitos métodos de se fotografar diferentes. Entre eles, eu destaco aqui o Space Writing, onde ele fazia como se fosse um desenho automático em cima das suas películas, antes de revelar. Ele também fazia muitos desenhos com a luz, no momento da revelação. Algo que se assemelha com light painting, que geralmente é feito no próprio momento da captura da imagem. Inclusive, eu já encontrei lugares que falaram que o Space Writing do Man Ray foi a primeira light painting. Bom, por hoje é isso. Na próxima semana eu irei me aprofundar mais no surrealismo na fotografia. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. E vocês podem comentar qualquer coisa que eu deixei passar ou que vocês acham interessante que eu traga numa próxima aula.